Parará, para de parará, para de parará, para de parará. Perere, pere de perere, pere de perere, pere de perere. Piriri, piri de piriri, piri de piriri, piri de piriri. Pororó, para de pororó, para de pororó, para de pororó. Pururu, para de pororó. Ai, eu Eu não tenho condição de acompanhar tanto assim, não, gente. Boa tarde, pessoal. ai. A gente começa com Pararapara para poder esquentar logo esse negócio aí. Eu realmente preciso aprender mais Pararapara, depois a gente vai treinar mais um pouquinho, porque Quando vai ficando mais rápido, o negócio o bicho pega. eu queria dar uma boa tarde para o pessoal que está aí assistindo a gente ao vivo, quem for assistir a gente nas reprises também, boa tarde para todas e todos. Eu sou Yuri Vasconcelos, arte educador, né? Estamos aqui com esse projeto. É um projeto premiado, né, pelo edital Cultura nas Redes, né? É um oferecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, né, e do Fundo Estadual de Cultura. Então, a gente está apresentando essa oficina, né, que fala dessa questão das brincadeiras da cultura popular na educação. Então, bem-vindas, bem-vindos. A gente começa brincando mesmo, a gente vai falar de um tema que é muito importante, muito sério, mas brincadeira tem que sempre ter esse sorriso, o acerto, o erro e a experimentação. Não é não, Ana? É isso aí. Eu sou Ana Luísa Barbosa e a gente vai falar um pouquinho, né? Acho que é legal vocês conhecerem o que é esse negócio desse projeto, feito para brincar. Queria pedir, Yuri, bota aí, por favor, algumas fotos. Boa lembrança, porque assim, a gente está aqui apresentando, a gente criou esse momento para vocês. Eu estou operando aqui, então volta e meia eu vou estar aqui meio confuso, mas a gente está com muito carinho para mostrar um material bem legal para vocês. Então, vou fazer a primeira apresentação. Vamos lá? O projeto Feito para Brincar. Gente, o projeto Feito para Brincar é um projeto que surgiu a partir lá de 2015, né? Já tem alguns anos aí de trajetória e a gente desenvolve pesquisas e desenvolve também ações culturais e ações educativas voltadas para a questão da brincadeira, da cultura da infância e também da arte e educação e do patrimônio cultural, né? Que a gente tem essa formação nessa área e a gente trabalha com escolas, a gente trabalha com formação de professores, né? E aí a gente vai mostrar um pouquinho agora das nossas oficinas, né? Fotos das nossas oficinas presenciais que a gente desenvolve. A gente desenvolve 3 formatos de oficina, né? E esses 3 formatos eles têm adaptações. Às vezes o mesmo tema a gente trabalha de formas diferentes dependendo do público. O primeiro público nosso é o público completamente infantil. A gente atende turmas escolares, somente as turmas diretamente formadas por crianças. Aí tem um segundo formato de oficinas, que é o formato das crianças acompanhadas dos seus pais ou responsáveis, né? Pode também participar uma madrinha, um padrinho, um tio, uma tia, um avô, uma avó. E aí a ideia dessa oficina é a gente trabalhar o brincar e a prática das brincadeiras dentro dessa interação, né, que a gente fala que é intergeracional, que é dos pais com as crianças. A gente tem essa foto aí, por exemplo, né, da mãe e da filha conhecendo e descobrindo a dobradura do aviãozinho de papel, né? Uma mostrando para a outra como que sabe, e é bem interessante essa oficina, é o nosso xodó, porque os pais, principalmente, eles saem emocionados com a situação de dar um tempo para brincar com seus filhos, né? De se dedicar. Os pais, eles têm que participar mesmo, eles não ficam lá só olhando, né? Muitas vezes eles chegam achando que vão ficar sentados longe, no celular, resolvendo alguma coisa, enquanto as crianças fazem oficina. A gente falou, não. Vocês vão brincar, vão dançar, vão cantar, vão entrar na roda. E no início tímidos, depois querem brincar mais que as crianças. Eles querem mais e mais e mais. E o terceiro formato que a gente tem é o formato das oficinas para professores, né? E aí a gente já faz, já é uma oficina que a gente mistura um pouco da prática com a teoria, a gente trabalha
as questões educativas, né, os teóricos que pesquisam esses temas, os temas tanto da educação em si, quanto das brincadeiras. A gente fala sobre as questões dos currículos, né, da Base Nacional Comum Curricular e tudo mais. Então, a gente faz essa análise dentro da perspectiva pedagógica e de como que o professor pode trabalhar a temática das brincadeiras, da arte-educação, da educação patrimonial, da ludicidade na sua sala de aula, né? Mas mesmo assim a gente bota a turma para brincar lá. Ah, sim, a gente mistura prática com teoria. Então, tem brincadeira sim, tem que levantar, tem que dançar, porque o professor também tem que rebolar, né? Porque quando vai para a sala de aula, ele tem que brincar com as crianças. Então, ele precisa praticar, sim, as brincadeiras. Pessoal, a questão toda é essa. A gente hoje, né, está trazendo para vocês esse conteúdo, lembrando que ele é muito vasto, que ele é uma discussão, um debate muito bonito, muito gostoso, que dá para a gente fazer durante muito tempo, mas a gente tem que fazer um recorte. Então, com certeza, nós queremos e gostaríamos que vocês perguntassem, interagissem no bate-papo. Deixa eu ver como é que está a questão do bate-papo aqui. Olha só, já temos aqui participação do pessoal. E olha só, todo mundo aqui dando boa tarde. Ah, que legal, olha só. Se vocês puderem dizer também de onde vocês estão falando, de Olha, onde vocês uma aluna moram. minha da escola. Legal, legal. Então é isso aí, pessoal. A gente está com um público aí. A gente precisa que vocês, se quiserem interagir, falar de onde vocês estão, né? Qual a cidade, para a gente poder ter um registro aí também, né, da participação do pessoal. Agora, quando a gente fala nessa questão das brincadeiras, a gente lembra que o primeiro registro que a gente pode pensar é que a brincadeira ela serve muito para contar história, né? E pensando na história, eu trouxe um trecho de um poema que faz parte da história, da cultura e da literatura brasileira, que é o poema Meus 8 Anos, do nosso grande poeta Casimiro de Abreu. Então, vou ler esse trechinho para vocês perceberem que cada obra, cada construção humana da sua cultura vem recheada de itens que, às vezes, lá no fundo, vão remeter ao lúdico, à brincadeira, à infância. Então, a gente tem que valorizar isso e ter esse olhar sensível. Vamos lá. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira-mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Grande poeta Casimiro de Abreu, isso é um trecho, né? Seu poema Meus 8 Anos, esse trecho traz uma série de coisas que eu estou vendo aqui que Ana, inclusive, se empolgou e passou aqui a anotar. O que você destacaria, Ana, dessa obra, por exemplo, literária, a respeito do tema que a gente está falando, de brincadeiras, de coisas legais? Esse poema, ele traz termos, traz palavras, traz situações e sensações também, né? Lembranças que são muito ricas, né? A gente, inclusive, conhece essa localidade onde o poeta Casimiro de Abreu nasceu e cresceu. Vou mostrar aqui a imagem. Hoje, inclusive, a cidade tem o nome dele, a cidade ganhou o nome dele, né? Uma cidade aqui no interior do Rio de Janeiro, próximo de onde a gente mora em Cabo Frio. E é um lugar lindo, né? A gente escuta e lê esse poema, a gente pensa sempre naquela situação, né? Naquela praia, naquele rio, naquele morro. Olha o Casimiro aí. Né? A gente escutou um trecho do poema, e aí o que acontece? Né? A gente vai lembrando de situações, né?
que o poema cita, primeiro que ele cita várias árvores, né? Cita várias árvores, as bananeiras, os laranjais, as pitangas, as mangas, né? A infância perto da natureza, ela é uma delícia, E né? essencial, né? E os pés descalços, as brincadeiras do correndo, sorrindo, brincava à beira-mar, né? Tem do cantar também, né? Ele fala, o Casimiro também fala do cantar. Então, é um poema que faz lembrar a infância e faz lembrar esse livre brincar, essa ludicidade que não precisa de brinquedos, não precisa de muita, como é que eu posso dizer? Muitos elementos, na verdade, brinca com o que tem ali, brinca com a natureza, não precisa de nada pré-feito, Cata né? fruta na árvore, Agora, brinca na praia. olha como é que brincadeira conta a história, né? Aí ele brincou disso tudo, se inspirou, né? E quando ele fala, por exemplo, das pitangas, né? A gente vive numa região onde as nossas restingas têm a pitanga como a planta nativa. Então, eu que cresci nessa região aqui em Cabo Frio, conheço bem essas pitangueiras, comi muitas dessas pitangas. Então, isso vai trazendo para a gente também uma regionalidade, né? Que lugar que ele brincou? O lugar que ele brincou tinha determinada fruta. Aí outra obra literária, uma música ou um quadro, vai remeter a uma outra fruta. E aí a gente vai aguçando a nossa curiosidade, a nossa pesquisa, e vai vendo que a memória do brincar e a memória vai trazendo elementos da história, do lugar, de tudo isso, né? Então, Casimiro traz isso para a gente. Tem muita gente falando do poema aqui, que gosta do poema. A gente não leu o poema todo, né? O poema, a gente indica que leiam todo o poema, está disponível em todos os lugares na internet. O Casimiro de Abreu é um poeta muito importante para a literatura brasileira. E aí a gente começa a ver como que, através da arte, né, e dos artistas brasileiros, a gente consegue conhecer um pouco também da cultura brasileira nessas obras. Então, dentro desse poema, a gente entende esse contexto, a gente entende que, a gente conhece que o Casimiro, a infância dele foi na beira do mar, que tinha montanhas, que realmente tem o Morro São João lá, que é maravilhoso, é um lugar muito, muito importante para o ecossistema da nossa região. E aí a gente começa a visualizar, né, essa situação. E o período histórico, né? A gente também consegue entender, conhecer um pouco mais esse período histórico onde essa brincadeira acontecia, onde essa infância aconteceu. E até, Ana, é interessante a gente ver porque esse poema foi lançado, né, no século XIX, né, no final do século XIX, no meio do século XIX, ali, 1859, e aí você pensa assim, poxa, calma aí, ele falou de um lugar que eu já visitei, ou que eu conheço, ou que eu vou no Google pesquisar. Aí, de repente, você começa a ver também a diferença daquele lugar de outrora para hoje, né? O que mudou também? Então, um registro histórico também, né? Cadê as pitangas e cadê a mangueira? Eu vou lá e é legal que, por exemplo, se você for lá à Barra de São João, ele fala realmente desse encontro, porque tem o Rio São João, então ele tem a cachoeira e tem o mar, então ele conseguiu brincar nas duas coisas, muito legal. E você vai lá e encontra, por exemplo, a capela de São João, onde ele foi batizado e ele foi enterrado. Olha quanta história a gente, só falando de brincadeira, falando de cultura, a gente vai na infância dele, que vai na curiosidade. E esse é o trabalho que a brincadeira traz, porque ela traz o sorriso, traz a lembrança, o afeto, exatamente. Isso tudo é cultura, né? Isso tudo é cultura, mas, gente, o que é esse negócio de cultura, hein, Yuri? E aí, pessoal, vocês aí, o que é cultura? O que é a cultura? Um bate-bola agora, o que é a cultura? Bem, existem centenas de definições, né? A gente sabe que a definição, assim, então, digamos, elas mais amplas são tudo aquilo que o ser humano produz, tudo aquilo que ele cria, todo o seu saber, seu fazer, tudo aquilo que ele constrói, que ele pensa. Então, a intervenção humana, o ser humano, por natureza, é um criador de cultura. Tudo que ele faz parte da sua cultura. E aí a gente vai tendo as particularidades, né, das culturas regionais, das culturas populares, eruditas, e etc, etc, etc. Muita cultura.
E assim, é importante a gente entender isso, né? Como que a cultura, na verdade, porque a gente segue muito essa perspectiva da cultura dentro da lógica da antropologia, né? E que realmente é isso que o Yuri falou, é o nosso hábito, o nosso jeito de se relacionar com o outro, as nossas produções artísticas, o nosso jeito de falar, o nosso sotaque, o nosso jeito de se portar, de se vestir, os nossos gostos, as formas das nossas festas, né? As formas da gente se divertir e as nossas brincadeiras também fazem parte da cultura. Então, quando a gente vai trabalhar a cultura, pessoal, a gente precisa começar a entender um pouco esse sentido mais amplo da cultura, porque muitas vezes, né, a gente às vezes escuta uma historinha de que fulano é sem cultura. Peraí, todo mundo tem cultura. É verdade. Todo mundo tem. E aí, o que acontece? Quando esse tipo de comentário, a gente, aos pouquinhos, a gente vai desconstruindo, a gente vai mudando, né? Às vezes a gente escuta um aluno falando isso, um colega falando isso, a gente tem que conversar nesse sentido. Por quê? Porque por muito tempo a palavra cultura ficava naquela linha de que Quantidade de quem conhecimento, tem né? cultura, quem tem conhecimento acadêmico, é quem entende da arte erudita, né? Dos grandes pintores, dos grandes compositores, os compositores clássicos, eruditos e tudo mais. Só que, na verdade, gente, a cultura é também aquele compositor lá do interior, no sertão da Bahia, que produza a sua música, que tem a sua gastronomia específica, que tem suas festas específicas e que tem o seu próprio jeito de falar. Então, a gente tem que começar a ampliar esse debate, né? E aí, quando a gente fala também de Não, só música, um né? ponto assim, para realçar um pouco, mas isso que é um trabalho que pode ser feito bem interessante na questão da sala de aula, é desconstruir mesmo esse conceito de que cultura é algo bom, essa música não é cultura, né? E essa música é ruim. Aí a gente pode trabalhar a questão do conceito de cultura popular e erudita, por que que houve essa divisão, né? O que que faz a academia ser mais valiosa do que a cultura popular, né? Ou mais valorizada, né? Por que que a sociedade tem esse costume? E também falar dessa questão das culturas regionais, no sentido de, por exemplo, através do tipo de brincadeira, do como brincar da mesma brincadeira, você consegue regionalizar, você consegue fazer um recorte de onde é a criança, por exemplo. Né? No jeito que ela chama a pipa, no jeito que ela chama o peão, você consegue encontrar recortes culturais. Então é muito legal, porque não existe uma escala de prioridade. Né? Então a criança, não existe uma forma errada de chamar a brincadeira. É pipa, ou é cafifa, ou é raia, ou não. Então é legal porque desmistifica um pouco essa questão do certo e errado, da cultura certa, da cultura errada. Agora, lógico, existem questões apropriadas e inapropriadas para determinados locais ou assuntos a serem tocados. Óbvio, né? A escolha do tema é importante, mas não existe cultura maior ou pior ou melhor que a outra. Essa hierarquia, ela foi Não feita existe. artificialmente aí para poder valorizar determinadas coisas em detrimento de outras. E essa é uma questão muito legal, porque joga para cima aquele avô, às vezes, da criança que está ali fazendo sua escultura ali em barro, que é motorista, que tem a cultura da direção, que tem a cultura da bolé, do caminhão, né? Ou seja, tudo tem produção de sabedoria, de conhecimento. Então é legal a gente desconstruir esse conceito de cultura com a molecada e com a gente mesmo, né? Então vamos que vamos. Desculpa, é E porque aí, recorte. Vamos falar do Vila Lobos aí. então, a ideia é a gente falar agora, apresentar um outro artista que também fala sobre as brincadeiras, sobre a cultura popular brasileira. E aí é um exemplo bem interessante por causa do seguinte: a gente vai falar do Vila Lobos. Acredito que todo mundo aqui já tenha escutado falar esse nome, mas muitas vezes a gente não conhece a fundo o trabalho dele, né? A gente sempre acha essa foto aí, a foto do Vila Lobos, fazendo uma regência de uma orquestra, né? O Vila Lobos, gente, ele é um compositor, um músico e compositor do início do século XX,
e que ele é um compositor erudito, ele é um compositor de música clássica. Aí, muitas vezes, a gente acha que o Villa-Lobos só compôs músicas clássicas e que é aquela coisa totalmente separada da cultura popular, do cotidiano do interior, cotidiano do mundo popular do país, só que, na verdade, é muito pelo contrário. O que o Villa-Lobos ele fez? Ele pesquisou a cultura popular brasileira, ele pesquisou o cancioneiro popular brasileiro, os sons da natureza, de vários ecossistemas, de várias regiões do nosso país, e adaptou esses sons, né, se inspirou nesses sons, transformando esses sons em música erudita. Olha só como é que é a música clássica, a música erudita, utilizando, se inspirando na música popular, né? E aí isso tem uma importância gigantesca, porque o que ele fez? Ele justamente registrou e tornou eternas as músicas das cantigas de roda, as músicas das brincadeiras infantis no Brasil inteiro, gente. Ele viajou o Brasil inteiro. Ele foi parar lá no meio da Amazônia para poder conhecer os sons dos animais de lá. E ele fez músicas inspiradas nesses sons e conhecer os sons, as músicas das crianças e das festas de lá, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, lá no meio da Amazônia. Ele, inclusive, teve uma vez que ele foi, as pessoas acharam que ele tinha morrido, que ele sumiu. Ele ia para os lugares, lá para o interiorzão, e ficava registrando, anotava, escrevia. Então, muitas músicas do passado, que às vezes poderiam ter se perdido, ele simplesmente parou, registrou e tornou eternas. Então, daqui a 300 anos, uma criança vai poder saber qual música cantava, qual brincadeira se fazia mais de 350 anos atrás. Então, as brincadeiras, a gente pode explorar essa questão das brincadeiras, seria um registro histórico, né? O jeito que se cantava, o que se cantava naquela época. E olha que interessante, né? Aí a gente, às vezes, fica nessa disputa entre o popular e o erudito, que a gente acabou de abordar há pouco, e esquece um pouco. Então esquece o erudito. O erudito também não tem nada a ver, eu sou mais popular. Aí você fala, Villa-Lobos, então eu não quero saber dele, porque ele. Aí você perde, na verdade, o quanto é importante a gente abrir, a gente ir do erudito ao popular, né? Do clássico ao que está aí no cotidiano, no dia a dia, né? Aí a gente percebe também que o registro que ele fez, o quanto é importante a gente registrar, guardar dentro da nossa própria casa. Villa-Lobos foi lá na Amazônia e fez todo um registro, mas às vezes a gente está na nossa casa com nossos pais, com nossos avós, com nossos tios, e até com as crianças também, porque elas aprendem coisas, né? A gente não tem essa hierarquia de que quem é mais velho sabe mais coisas porque viveu mais tempo, mas as crianças também sabem muitas coisas, têm que ser valorizadas. Então, nessa troca de informações, a gente vai registrando também. Nossa, minha avó brincava assim, cantava assim, meu filho foi para a escola e voltou cantando assim. Olha que legal, a gente começa a registrar também, né? A gente pode escrever, a gente pode gravar. Hoje a gente tem inúmeros meios. Hoje em dia, então, a gente consegue gravar vídeo com toda facilidade. Porque muitas dessas. Diferente de 30 anos atrás, e mais ainda da época do Villa-Lobos. Nossa, imagina o que era um gravador no meio do século XX, no meio da Amazônia. Então era só no papel, né? Vamos escutar um pouquinho? Uns trechinhos bem rapidinhos do som do Villa-Lobos? Vamos escutar Villa-Lobos. O pessoal temos a Márcia Cordeiro dizendo aqui que a história é ótima, ela não conhecia todos esses detalhes. Menina, Villa-Lobos pergunta coisa, a gente não sabe da missa metade. Ele realmente foi um ótimo, além de músico, compositor, memorialista, né? Que registrou isso aí pra gente. Os trechinhos que a gente vai escutar, pessoal, não foram tocados pelo Villa-Lobos, são partituras que ele escreveu. Ele escreveu essas partituras já adaptando a música clássica, aquelas partituras bem complexas e tudo mais, e ele escrevia partituras, às vezes, só para piano, às vezes ele escrevia só para violão, às vezes ele escrevia para orquestras e também para canto coral.
E aí a gente vai ouvir aqui uma adaptação que foi feita pelo Instituto Itaú Cultural e o Acervo Funarte de Música Brasileira, né? Foi um CD que essas duas instituições fizeram, que chama Seleção do Guia Prático Vila Lobos para Crianças. Ele fez um guia prático de músicas infantis com, assim, mais de 20 músicas que ele registrou pelo país afora, né? E aí... Foi mal. Tá dando certo aí? Não, deu certo, é porque, na verdade, eu queria botar menor, mas Vila Lobos tomou conta da tela. E aí, gente, essas gravações desse CD foram feitas em parceria com o Coro Infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Olha só que legal. Então, a gente vai ouvir as crianças cantando também. Qual que você quer primeiro? Qualquer uma, manda brasa. Então, vamos lá. Agora eu estou em dúvida se as pessoas que estão em casa estão escutando. Vocês estão escutando? Se não estiver escutando, bota aí no comentário, por favor. Olha, aí está dizendo que... Vocês estão ouvindo ou só a gente que está curtindo Vila Lobos aqui? Hã? Acho que ouviram, acho que ouviram. Porque a tecnologia tem essas questões, né? Mas acho que sim, acho que sim, acho que sim. Vou botar de novo o Pai Francisco. Tá baixinho, falou que tá baixinho. Opa, muito longe, tá muito longe. Vem pra cá, menino, vem pra cá. Olha só, vou tirar essa tela. Conta mais meia hora de Vila Lobos aí que eu vou ajeitar aqui. Vila Lobos, menino, Vila Lobos. Então, Vila Lobos. Gente, teve gente aí comentando do Trenzinho Caipira, né? Trenzinho Caipira é uma música importantíssima aí do Vila Lobos, que eu gosto muito de trabalhar ela com os alunos, inclusive, porque a gente trabalha os aspectos da música, né? Os vários parâmetros que compõem uma música, e aí a gente trabalha aquelas questões todas da educação musical, da gente entender os sons da natureza, os sons dos objetos, o som que às vezes vai mais rápido, às vezes vai mais lento. Então, quando a gente fala de Vila Lobos, a gente também pode trabalhar a educação musical, a gente também pode trabalhar a arte e educação, né? Lembrando, para quem não sabe, quando a gente fala de arte e educação, a gente fala de várias linguagens artísticas, né? Muitas vezes, quem não é do campo da educação não sabe muito bem disso e acha que a aula de artes ainda é aquela lá do início da década de 90, que é só desenhar, fazer pintura e só não estuda a história da arte, não estuda outras linguagens artísticas. Hoje em dia a gente trabalha, sim, música, hoje em dia a gente trabalha teatro, hoje em dia a gente trabalha dança, hoje em dia a gente trabalha as artes visuais de um modo até muito mais amplo e muito mais completo do que só as técnicas de desenho e técnicas de pintura, E né? lembrando, Ana, que essa é uma questão não de gosto, não de desejo, mas o professor, a professora tem que cumprir uma determinação da própria Base Nacional Comum Curricular que prevê esse vocabulário mais amplo na questão das artes. Uhum. Né? A gente isso já está mais do que consolidado como necessidade, entendeu? Então a gente precisa, tô conseguindo aqui, consegui, encerrar. E, inclusive abordar questões estéticas que às vezes não estão muito não estão no nosso cotidiano. Por exemplo, digamos que eu não seja muito afinado com as questões das estéticas eletrônicas, né? Uhum. Ou das artes multimediáticas, ou das artes que estão sendo feitas agora nesse ambiente virtual, digital, como animação, como gamers, né? Jogos eletrônicos. Isso também é uma estética de arte e isso também tem que ser abordado. Então, a gente, às vezes, mas eu não gosto disso. Professora, a gente está tendo que se... Nós somos arte educadores, a gente está no mesmo barco, a gente não tem como ser só artes visuais, ou só música, ou só teatro. A gente tem que abraçar tudo, estudar muito mais. Isso realmente dá para a gente mais material, mas, ao mesmo tempo, muito mais trabalho para mostrar para as crianças e adolescentes e adultos, dependendo de onde nós dermos as aulas, esse universo artístico-cultural, não só
artístico, mais cultural também, de todas essas estéticas. Abordar isso tudo é essencial. Mas é bom que a gente estuda, cresce, aprende, né? Para além da questão estética e da arte em si, é trabalhar a questão cultural. Mas, na verdade, quando a gente fala de cultura na educação, a gente também fala de cultura em todas as disciplinas. A gente fala não só na arte e educação, é lógico que a arte e educação ela vai trabalhar mais a fundo, ela vai trazer mais aprofundamento no tema, mas daqui a pouco a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, de como que é importante trabalhar as questões culturais, da diversidade cultural em todas as disciplinas. Deu certo? Consegui. Vou então, compartilhar o Pai Francisco agora. Olha lá. É uma super brincadeira. Aperta o play. Francisco entra na roda, tocando seu violão. Pegado e Pai Francisco vai pra prisão. Ele vai todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Ele vai todo... Vamos escutar outro trecho agora? Opa! Vamos lá. Samba Lelê. Ih, Samba Lelê. Agora sim. E é isso. Tem mais uma terceira aqui. Quer ouvir um trechinho? Vamos lá. Vamos ver. Será que todo mundo conhece essas músicas? Conseguimos. Vila Lobos, muito obrigado. Turminha aí da Teatro Municipal. Calma aí, vamos lá. Voltamos. Gente, eu acredito que todo mundo já conhece essas músicas, né? Porque até hoje essas músicas são cantadas, as crianças conhecem, né? Até as crianças que a gente trabalha, pelo menos aqui no interior do Rio de Janeiro, quando a gente leva essas músicas para a sala de aula, a gente, ou para o espaço cultural e tal, a gente consegue ver que a maioria já conhece, né? São músicas até hoje muito difundidas. A gente, quando fala em sala de aula, a gente fala, né? Como é que a gente estava mesmo? É porque eu estou brincando aqui, gente. Eu fui operar aqui, eu falei, mas eu tava no Caranguejo, no EPs, pensando que eu sou muito mais afinado com a figura do Siri. Eu fiquei pensando nisso. Porque na minha região tem alguns caranguejos, mas ao norte tem mais caranguejo. Ali perto de onde Casimiro nasceu, ali perto de Bairro de São João, para cima tem mais caranguejo. E eu estava aqui nessa lembrança de criança, de Siri beliscando meu pé no canal do Itajuru. Aí eu me perdi completamente de onde a gente estava mesmo. A gente falou sobre isso esses dias, né? Como que porque eu cresci no interior de Minas e passava minhas férias no interior da Bahia, no extremo sul ali da Bahia, e lá era muito caranguejo. E aí o Yuri aqui, crescendo aqui em Cabo Frio, era muito siri. Aí eu fiquei nessa, eu estava pensando nisso e ela perguntou, e aí eu falei, o quê? Não, aí a gente entra na questão do falar de brincadeira também, a gente tem que falar da questão do afeto, né? A questão da proximidade que a brincadeira traz, que o brincar, que a ludicidade, que é tão pertinente ao ser humano, que às vezes a gente fala assim, a gente tem termos muito engraçados que a gente precisa desconstruir, que é assim, olha só, fala sério, você não pode ficar de brincadeira, achando que brincadeira é algo ruim, assim, tipo, às vezes a brincadeira é o único escape que a gente tem, às vezes rir é o único remédio, que a gente precisa rir da situação, às vezes precisa encarar aquela situação de uma forma mais espontânea, com mais coração, às vezes, porque a nossa razão, ela, por mais desenvolvida que esteja, nosso lado racional e científico, o nosso lado emocional também precisa continuar a ser valorizado e ter esse espaço, senão nós viramos apenas
máquinas e nós não somos máquinas, nós somos pessoas que têm afeto. E esse afeto que traz essa proximidade que a brincadeira tanto traz. A brincadeira traz, olha só, a história, traz a questão regional, traz a questão de com quem eu brinquei, onde eu brinquei, em que terra que eu brinquei, né? De onde eu vim, para onde eu vou brincar. Então, ele constrói laços, a brincadeira, né? O brincar constrói laços de afeto com outras pessoas, com lugares, com conhecimentos, com melodias. A gente fica Com lembranças. com tudo. Olha, abraços aí, dona Vera. Minha mãe assistindo a gente, ó. Então, e aí eu fiz um recorte aqui na questão da antropologia cultural, que uma antropóloga, a Margaret Mead, ela estava fazendo uma palestra falando sobre civilização, sobre a questão da cultura e civilização, né? O que marcaria para ela a questão de civilização, ou seja, quando que o ser humano saiu daquele estado não civilizatório para isso que é hoje uma coisa de estarmos juntos, num grupo, até para a gente poder brincar, né? Até para a gente poder se lidar um com o outro. E enquanto todos os alunos achavam que ela ia dizer assim, foi na hora que a gente começou a produzir um utensílio de tipo um anzol, um vaso, a gente começou a produzir questões utilitárias e tudo mais, ela diz que não. Que ela acredita, no ponto de vista dela, que o marco civilizatório, o marco onde a humanidade se tornou essa civilização, esse início que a gente conhece, é na hora que apareceu o primeiro sinal histórico de um fêmur, né, aquele osso nosso, maior osso do corpo humano, aquele da perna, da coxa, apareceu alguém com um fêmur cicatrizado. Esse fêmur fraturou e cicatrizou. Por que isso? Porque no reino animal e no reino antes da civilização, quando você quebrava a perna, quando você quebrava o osso, você ficava ao léu ali e você virava comida de animal. Você não tinha como se esconder, você não tinha como caçar, você não tinha como fazer nada. Então, praticamente o ser humano era abandonado porque ele não tinha como fazer mais nada disso e ele virava comida dos outros animais e a comunidade seguia em frente. Mas a partir do momento que um parou e cuidou do outro, porque tem que parar, tem que cuidar, tem que buscar comida, tem que tratar do ferimento e tem que ficar junto. Aí ela falou assim, aí com o afeto, com o cuidado, nasceu a civilização. Ela botou aqui, ó, a civilização é ajuda comunitária. Sejamos civilizados. Então, se o berço, num dos pontos de vista de sermos seres civilizados, seres que participam de uma sociedade, é a ajuda, é a colaboração, nossa, o brincar, a brincadeira é o primeiro exercício disso. Lógico que o primeiro é a relação familiar ali, no primeiro núcleo, mas a criança já se diverte, a gente já faz repetição com ela, a gente já se esconde, já faz, já canta. Então a gente está com o lúdico e com a brincadeira desde o nascimento. Então este brincar é um exercício de civilização, é um exercício de sociedade, é um exercício de afeto. Então olha a importância do brincar na evolução humana. Então a gente precisa colocar essas questões do brincar num patamar muito maior do que às vezes a gente imagina. Que a gente acha que o brincar quando não tenho nada para fazer, vou brincar. Quando a criança tiver um horáriozinho do recreio, bota para brincar. Temos que levar o brincar, a brincadeira, essa cultura para a sala de aula. Arrebentei. Ó. Não só para a sala de aula, como também para os espaços culturais, né? Para a gente falar um pouco da memória cultural dos lugares e tudo mais, né, Yuri? Olha aqui, temos uma participação aqui, Maria da Conceição brincou muito de cantiga de roda, só brincadeira boa, pique-esconde, queimada, Boa pular delícia. elástico, amarelinha. Hoje ela não vê mais as crianças brincando dessas brincadeiras, muitas nem conhecem. Olha, o nosso intuito, inclusive, hoje é levar para vocês esse fogo, essa semente, esse desejo de que vocês levem, multipliquem esse ideal da brincadeira na sala de aula, nos espaços culturais, em todos os espaços que a gente puder levar a brincar. Exatamente, família, escola, grupo de amigos. E é legal a gente sempre pensar, pessoal, que na verdade essa oficina de hoje ela está sendo um recorte, né? A gente está falando mais dos aspectos culturais e da brincadeira, de artistas que registraram essas brincadeiras. Então, é um recorte. Só que, na verdade, né, e isso aí a gente aborda em outras oficinas, outros cursos que a gente faz mais
mais aprofundados, até com carga horária maior, a gente também trabalha todos esses outros aspectos da brincadeira, que, na verdade, a brincadeira, dentro de um processo educativo, né, dentro da escola, dentro dos espaços culturais, dentro dos projetos sociais, a brincadeira tem um potencial de desenvolver uma série de habilidades. Ela desenvolve os aspectos socioemocionais, socioafetivos, desenvolve os aspectos cognitivos, psicomotores, né? Então, Neurológicos. exatamente. É todo um desenvolvimento global que a brincadeira, o brincar, as cantigas, o contar histórias, todo esse universo, ele é riquíssimo, né? Cada corrente de estudo recorta, traz para si o que a brincadeira traz de bom para essas crianças, o que traz bom para o desenvolvimento humano dessas crianças, desenvolvimento global, físico, psicológico, motor, cognitivo. E aí o que acontece, né? São muitas abordagens. Hoje a gente está falando só da questão mais cultural. Nosso foco é um pouco mais hoje na cultura, mas aí acho que a gente vai ter outras oportunidades para falar pela internet também das outras abordagens, né? E, na verdade, o que acontece? Né? Dá para a gente vincular a brincadeira a diversos temas e a diversas abordagens que a gente precise falar. Dá para vincular com a matemática, dá para vincular com a ciência, dá para vincular com o fazer investigação, com a pesquisa, né, com o processo de pesquisa, dá para a gente vincular com a temática ambiental e dá para a gente vincular com a temática do patrimônio cultural, né, da educação patrimonial. A educação patrimonial, essa palavra, esse termo assim tão... Educação patrimonial. Educação patrimonial. A gente acha que às vezes a educação patrimonial é a educação que lida com essa questão dos patrimônios culturais, patrimônios naturais também. Ela às vezes fica muito reservada só aos museus, só aos espaços culturais. E aí acontece, quando a gente não trabalha a questão da educação patrimonial, ou seja, aquilo que nos pertence, o nosso lugar, a nossa cultura, os nossos saberes, a gente tira a oportunidade das crianças, dos adolescentes, jovens e adultos de refletir sobre o seu próprio lugar. Seu lugar, o lugar que vive e o seu lugar no mundo. Porque se eu vivo nesse lugar, se eu valorizo, se eu trabalho a questão do patrimônio da minha cidade, como eu falei aqui do siri, você falou do caranguejo, são patrimônios naturais dessas regiões que a gente citou. Então, a partir do momento que eu cito o siri, eu falo do mangue, que eu falo da ecologia, e eu falo da defesa disso, porque eu trabalho a noção de pertencimento. Então, os museus e espaços culturais que estão tão alinhados com esse discurso do patrimônio cultural, a gente faz esse impulso para que as escolas também falem sobre essa questão do patrimônio cultural, porque, inclusive, as próprias escolas, como edifício, como lugar, são patrimônios materiais daqueles lugares. Uma escola faz toda a diferença num bairro, uma escola faz toda a diferença numa cidade. Então, a gente tem que valorizar, inclusive, a gente pode começar contando a história da escola. Por que a escola tem esse nome? História do bairro. A história do bairro. Aí vai crescendo com tudo isso, falando desse patrimônio cultural, imagético, esse patrimônio todo. Então, a gente, na verdade, trabalhar não achando que é só no museu que se fala disso. Quando nós formos ao museu, nós vamos visitar o museu, ou esperar que o setor educacional, né, do museu cite isso para a gente poder falar. Isso é sala de aula, isso é todo tempo. Né? A Suzy, dando obrigado, batendo palmas aí para gente. Olha. Não, e é legal a gente também lembrar que patrimônio cultural não é só não faz parte do patrimônio cultural só os prédios históricos da cidade. O patrimônio cultural ele tem a ver com as histórias, com as brincadeiras, com as lembranças, com as músicas, com as imagens. Então, tem muita coisa para se trabalhar, né? As comidas, as receitas. Exatamente. Né? A história na família. Né, as piadas as piadas internas da família fazem parte do patrimônio cultural de uma família, por exemplo. Exatamente. Então, às vezes a gente acha que aquilo ali não tem valor, lógico que tem, aquilo ali conta toda uma história, conta todo um contexto que é importantíssimo a gente trabalhar com as crianças e a gente valorizar,
né, valorizar. A gente vai trazer aqui, por exemplo, uma imagem muito conhecida, né? Cândido Portinari, né? Um artista super famoso, né? Muito usado na sala de aula. Ele está aí, né, presente, o Cândido Portinari, alcance internacional, artistas com maior alcance assim, na história do Brasil, na história das artes. E ele, por exemplo, trabalhou, né, essa questão das brincadeiras. Estou achando ele aqui, achei ele aqui. Né? Olha só o sorriso de quem. Olha o sorriso da cara de quem brincou. Olha que legal. Nasceu em Brodowski, né? E ele, além de brincar, retratou, né? Colocou nas suas pinceladas, nos seus traços modernistas, as brincadeiras do jeito dele, com jeito, inclusive de dois jeitos, do jeito dele pintar e do jeito dele brincar ou do jeito dele olhar aquela brincadeira. Então é interessante porque você vê, por exemplo, um jeito ali de uma cambalhota um pouco diferenciado. Poxa, botar a cabeça no chão, será que é o quê? A cambalhota plantando bananeira, né? Com a mão só, como é que é isso? Aí remete um pouco à capoeira, ou ao jogo, ou ao brinquedo. Então a gente vai vendo que num artista consagrado como esse, a gente pode falar de várias questões. Aí a gente tem, ó, o balanço, pulando carniça, carcunda, né? A criança uma no pescoço da outra, onde cada um vai chamar de um jeito, cada um vai ter um nome para isso. E ele, não fugindo, é interessante porque ele vivia numa linha de pesquisa e de pintura dos seus contemporâneos. Ele viveu um tempo na Europa, pesquisou, pintou e trouxe muitas dessas influências para o Brasil. Mas é muito interessante, porque ele vai lá na Europa, no que seria de mais vanguarda na época, traz para as telas, mas ao mesmo tempo ele vai lá atrás, na infância dele, lá no pé no chão, na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, e mescla isso na tela, mostrando que não existe melhor nem pior. O que é novo não é melhor do que o antigo e vice-versa. Então é muito legal que ele consegue fazer essa mistura, olha só. Ele vai mudando o estilo e o tema da brincadeira vai permanecendo, ele vai, né? A brincadeira de roda, tá vendo? Tadinho, teve um menino que ficou de fora ali, mas ele tá com um brinquedinho ali, ele tá com um cavalinho ali de rodinha. E é legal que faz um registro da época também e tudo mais. Então a gente pode, por exemplo, citando o Portinari, fazer essa porta de entrada das artes plásticas e visuais, né? E mostrando um pouco dessa mescla o quanto que a gente pode misturar realmente o antigo e o novo, o que foi e o que é. Então, eu posso fazer um desenvolvimento de projeto com as crianças, com os adolescentes, com os alunos e alunas, de um jogo, um videogame, com brincadeiras antigas. Olha só, com trilha sonora das cantigas, e aí por aí vai. Então, mistura sabores, saberes antigos com novos, e é isso que é o ser humano, né? Essa mescla toda, né? E isso não só nos espaços culturais, porque, na verdade, é essencial que toda essa questão do patrimônio, tudo isso também vá para a sala de aula, né? Que aconteça nos dois lugares, né? A gente, a gente frisa muito isso, gente, porque é importante, né? Eu e Yuri, a gente tem um trabalho tanto na educação formal, né, nas escolas, né? A gente somos professores de sala de aula, aquela correria louca de sala de aula, e a gente também trabalha com espaços culturais, né? Eu sou formada em produção cultural, o Yuri é artista, também ator e tal. E a gente trabalha também com educação em museus, em espaços culturais, teatros e tudo mais. Então, essa temática ela é importante nos dois lugares, né? E aí, vamos pensar também um pouco, né, em como que a gente pode também conhecer, às vezes, os aspectos culturais do mundo inteiro por meio dessa temática brincadeira, né? E aí a gente vamos tentar bota aquela competência lá da BNCC, por favor. Só se for agora, vamos lá. Que é o seguinte, né? Quando a gente fala da educação formal, a gente vai ter que sempre falar, né, desse novo documento, dessa nova
normativa brasileira, que é a Base Nacional Comum Curricular. A sigla dessa Base Nacional Comum Curricular é a BNCC. E aí o que acontece? A BNCC ela tem uma lista, né, no início do documento, que essa base ela diz tudo que deve ser trabalhado em todas as disciplinas durante toda a educação básica, né, que vai desde lá da educação infantil até lá no ensino médio. E aí tem uma lista de 10 competências gerais da educação básica. Gente, dessas 10 competências gerais na educação básica, 4 delas falam sobre diversidade cultural. E essas competências, gente, elas precisam ser trabalhadas por todas as disciplinas. Exatamente. As pessoas acham que é só questão de artes, né? Mas exatamente. Só que a gente tem que trabalhar a questão cultural, porque a gente trabalha a questão do outro, do conhecer a região, conhecer os outros países, conhecer as outras localidades desse Brasilzão que a gente tem, né? Então, existem 4 competências. Na verdade, eu estou destacando aqui a competência geral número 3, que ela fala mais especificamente sobre isso que a gente está falando hoje nessa oficina, que é valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Agora, a gente também pode citar a competência número 1, que faz uma abordagem mais da questão histórico-cultural. A gente também pode falar deixa eu pegar minha cola, peraí. Da número 6, competência número 6, que fala sobre a valorização da diversidade cultural e dos saberes culturais, dos saberes tradicionais, das vivências. E a competência número 9 também, que fala sobre o valorizar o outro, valorizar o outro hábito, a outra cultura, a outra religião. A empatia, né? Isso, conhecer... essa competência é a competência da empatia. Muito legal. É importante, pessoal, a gente sempre quando a gente faz essas abordagens, quando a gente está lidando com profissionais da cultura e professoras, professores, educadores, a gente fala muito da BNCC o tempo todo, porque, na verdade, é a nossa base. E é interessante porque muitas das vezes a gente precisa, né, construir um plano de aula e argumentar com os nossos coordenadores, com os nossos dirigentes, direção, por que a gente está fazendo aquele recorte, e a base, ela realmente coloca a gente à disposição para isso. Fala assim, olha, vai lá que está escrito aqui. Ela nos protege. Então é bacana, porque a gente pode criar as nossas aulas baseadas ali num documento maior, e a gente consegue defender bem isso. E é muito interessante, porque muitas dessas oficinas também que a gente acaba compartilhando com a gente nessa troca de saberes, coordenadores também, e etc. Então, esses coordenadores já ficam assim, se apropriando dessa possibilidade para caso recebam essas propostas de planos de aula que sejam mais abrangentes, porque a gente, infelizmente, pessoal, ao mesmo tempo que tem uma base nacional que aborda coisas maravilhosas, a gente tem um currículo volumétrico que às vezes tem que cumprir, que não dá para a gente se desdobrar e criar essas possibilidades reais na nossa sala de aula. Há exigências muito grandes, né, muito mais de volume do que de qualidade, porque, por exemplo, uma aula sobre cultura pode durar, na verdade, um trimestre, um semestre, pode durar um ano inteiro, e abordando todos os aspectos daquela disciplina que a gente está querendo falar. Vamos lá. E assim, na verdade, a Simone aí com a gente. A BNCC, ela vem um pouco desconstruir isso, porque quando a gente lê as competências gerais, né, depois vocês podem pesquisar melhor sobre isso, porque está disponível em todos os lugares na internet, está disponível no site oficial do MEC e tudo mais. Quando a gente lê essas 10 competências gerais, o que mais se fala é dos aspectos muito mais socioafetivos e de prática de pesquisa, prática de investigação, e de entender como que a ciência funciona, muito mais conhecer esses aspectos, vivenciar as diversas habilidades que um ser humano precisa desenvolver, né, para a sua vida, e aí, assim, a gente lê essa competência e a gente começa a ver, poxa, mas tanto conteúdo que às vezes precisa ser cumprido,
que muitas vezes o aluno nem entende qual é o fundamento daquele conteúdo, né, daquela fórmula matemática ou ou então daquela situação, aquele fato histórico, sendo que eu não conheço direito a base daquilo, né? Como que se chegou àquela fórmula? Qual é o contexto histórico daquele fato histórico, né? Do início da Primeira Guerra. Muitas vezes estuda que o início da Primeira Guerra foi por causa de uma situação lá do príncipe na Áustria e tal. Só que aí, na verdade, existe todo um contexto no entorno que ocasionou nessa Primeira Guerra. Exatamente. Então, a gente precisa focar muito nessas competências para a gente poder trabalhar de uma forma muito mais subjetiva, de uma forma muito mais afetiva também, para o processo educativo ser mais completo, né? E tudo isso, pessoal, falando de brincadeiras e falando de cultura. Olha só como é que a coisa vai, a coisa vai, a coisa vai se desenrolando, porque valorizar o brincar, a brincadeira é valorizar a criança. E ela é cidadã, ela é um cidadão e uma cidadã completos, eles precisam dessa valorização. Não é um favor que a gente faz, é um direito delas. Então nós temos que respeitar os saberes, os desejos e os anseios dessas crianças e adolescentes e levar esse universo de conhecimento para eles e escutá-los, porque eles também têm um universo de conhecimento para dar para a gente. A gente não pode achar que somos os detentores do conhecimento e falar de cima para baixo, pelo contrário, planificar cada vez mais, horizontalizar essa relação e escutar, descer até a criança e escutá-la, olhar nos olhos dela e escutar o que ela tem para ensinar para a gente, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, a humanidade tem muito a aprender com as crianças. Vamos falar de outro artista? Vamos falar de outro artista, porque a gente está assim, pega um artista e joga um tema, pega um artista, joga outro tema. Aí às vezes a gente volta o tema, a gente sai do nosso roteiro, que a gente tem um plano de aula aqui, mas todo mundo sabe, quem trabalha com cultura, quem trabalha com educação, sabe que os roteiros e os planejamentos, muitas vezes, eles se transformam quando a gente coloca em prática, né? E a gente tem que ser assim, né? A gente tem que ser flexível, a gente tem que... Temos que ser humanos. Exatamente. A gente tem que poder brincar. E aí, o artista que a gente vai trazer agora. Vai colocar aí a foto? Não, vou botar o vídeo. Já? Você vai chamar o vídeo. Já vai... Então, vamos chamar o vídeo, porque vamos conhecer esse artista. Ele é um artista, já é um artista contemporâneo, né? Ele está vivo, ele está aí produzindo e pintando, criando, esculpindo, fazendo muita arte, fazendo muita brincadeira, né? A gente falou de outros artistas, mas esse a gente tem essa felicidade de poder ter contato com ele. Bota o vídeo aí dele. A gente fez 2 perguntas para ele, assim. O nome, vou falar o nome dele logo, né? O artista é o artista. Inclusive, essa obra é dele. Esse quadro é um quadro original dele, um quadro chamado Bafo Bafo. E esse artista, ele pintou muitas, muitas brincadeiras. E aí a gente pediu para ele gravar um vídeo pra gente passar aqui para vocês, contando um pouco sobre de onde ele tirou essas brincadeiras, né? Por que ele pintou essas brincadeiras e o que essas brincadeiras significam para ele, um pouco dessa história aí. É isso aí, é rapidinho, mas é bem legal, divertido. Vamos lá. Olá, Yuri! Olá, Ana! Isso aí! Olha só, amarelinha, tiradeira, bafo, bafo, bambolê, patinete, arapuca, vem brincar que é pra valer! Ei, olha só, são muitas as brincadeiras que eu já brinquei. Foram mais de 100 brincadeiras que eu pintei e que eu esculpi algumas e que eu brinco até hoje. Olha só, cerca de 100 brincadeiras. Eu não pinto nem esculpo brincadeiras que eu não haja brincado. Eu brinquei de todas elas, gostava de todas elas. Qual é a brincadeira que você mais gostou, Ivan Cruz? Soltar pipa na hora da pipa, jogar bola de gude na hora de jogar bola de gude e a peteca na hora da peteca. Então, todas as brincadeiras para mim, eu gostava muito e gosto muito ainda de brincar. Olha essas brincadeiras aqui nesse quadro, por exemplo. Ó. Olha quantas brincadeiras. Tem ioiô, peteca, bola de gude, pipa, subindo na árvore. Cuidado aí, moleque. Olha lá aquele garoto lá andando de perna de pau. Olha aqui outro rodando peão. E olha quantas brincadeiras. Parabéns, Ana. Parabéns, Yuri.
É isso aí, vamos brincar muito. A criança que não brinca não é feliz, ao adulto, quando criança não brincou, falta-lhe um pedaço no coração. Amarelinha, tiradeira, bafo, bafo, bambolê, patinete, arapuca, vem brincar que é pra valer. Hey! É isso aí. Quer falar? Gente, é... É porque é divertido até de ver, né? Pois é, gente. O Ivan Cruz, ele pintou mais de 100 brincadeiras, ele tem mais de 1.000 obras, né? Já produzidas, né? Mas aí, quando a gente fala obra, a gente fala de pinturas, a gente fala de desenhos, a gente fala de esculturas, inclusive, de vários tamanhos. Tem escultura desse tamanhozinho e tem escultura de tamanho natural. O que é o tamanho natural? É o tamanho real de uma criança brincando, Vou né? mostrar pro Então, pessoal, vou mostrar pro pessoal. vamos ver algumas fotos das obras dele. Esse é o artista, né? Com os seus brinquedos, no seu ateliê. É isso aí, ó, Ivan Cruz. Inclusive, muitas crianças estão tendo acesso às obras dele através dos livros didáticos, né? Há muitos anos já que a comunidade educacional, pedagógica, vem trabalhando as obras dele, a temática, e, muitas das crianças dessa geração estão tendo contato com essas brincadeiras através, quando estudam esse artista. Eu tive o prazer, a alegria, a honra de aprender também muito com esse artista pelo fato de ele ser meu pai. Então, desde criança, ele foi introduzindo essas brincadeiras, né, mostrando para a gente os brinquedos que a gente não conhecia, que ele brincou na época dele, quando criança, em Nova Iguaçu, em Vigário Geral, né, no subúrbio do Rio de Janeiro, e a gente em Cabo Frio, a gente crescendo com a infância aqui em outro lugar, às vezes a gente não tinha acesso a alguma brincadeira. Por exemplo, esses dias eu citei a questão do carrinho de rolimã, do patinete, numa outra discussão, no outro papo que a gente teve, falando que ele é muito específico dos lugares que tem ladeira. Cabo Frio é uma planície, né, a beira-mar, então a gente não tem essas ladeiras, então não tem um incentivo natural, geográfico, para ter o carrinho de rolemã, mas ele introduziu lá no bairro, na época, chegou com o carrinho de rolemã pronto, botou assim na calçada, a molecada ficou olhando, e a partir daí a molecada começou a construir os seus próprios patinetes e carrinhos de rolemã, e criou uma onda, porque como ele disse, né, na época, tem a época, né, na época de pipa eu gosto mais de pipa, na época de peão eu gosto mais de peão, e aí foi criada nesse bairro, né, no bairro Braga, né, na época da minha infância, a época também do carrinho de rolemã, onde a gente construiu muitos carrinhos de rolemã, brincamos muito com eles, guardamos para brincar de outras coisas, e volta e meia a gente trazia de volta, porque a brincadeira, o jogo tem esse ciclo, né, de interesse que a gente não sabe explicar, a gente sabe que chegou a época. Chegou a época da pipa, chegou a época do peão, chegou a época da bola de gude. Então a gente tem aí o ateliê do artista com ele e suas obras. Isso é uma foto clássica dele num ateliê que ele teve aqui em Cabo Frio, né? E as obras dele, eu trouxe inclusive algumas obras do início da pintura, porque ele é um artista, na verdade, muito múltiplo. Fez diversas outras obras em outras temáticas e etc. Então é legal também porque você pode abordar a história da brincadeira, aí você vai, mas poxa, mas ele só falou sobre isso, aí aborda outros aspectos históricos, fala da infância dele, das questões regionais. Mas vocês percebem, por exemplo, que as tradicionais casinhas que ele sempre representa nas telas ainda não estão presentes nesses primeiros quadros. Tá vendo? Isso é uma foto do Bafo Bafo que está aqui atrás. Uhum. Né? Você vê que tem outro aspecto, outra cor. E aí é legal porque você pode falar das diferentes fases do artista. Né? E toda vez que ele fala da depoimento, ele fala, olha, a casinha está ali representando o lar, a família, então tem que brincar perto de casa, brincar perto dos seus, né? Brincar com aqueles que você gosta e tudo mais. Então, família, amigos. Então, a casa é essa figura simbólica, né? Aí, por exemplo, os pés de manga, aí, ó, subindo no pé de manga. O Casimiro de Abreu deve ter subido aí também, ó. Tá vendo? Essa tela já é mais nova. Então, é legal também, você pode trabalhar a questão da evolução, vamos chamar assim, né? Na verdade, da linha histórica, né? Das pinturas, onde você tem dessa aqui, onde as crianças Foi lá têm no início, né? no início, Foi década de uma 90. das primeiras da série. Porque essa série começou na década de 90, né? A gente já tem 30 anos aí de história, e você vai, né, com imagens muito conhecidas, né? Ele tricolor, fanático, torcedor do Fluminense, né? O tricolor carioca, aí o pé de lata, é legal porque vai remetendo aos seus gostos, vai remetendo aquilo que o time que torce, a música que mais gosta, e por aí vai. Essas, por exemplo, são as mini esculturas, elas são pequenininhas. Eu tenho uma foto aqui que
Dá para ver bem, olha só. Tamanho da É moeda uma de moeda. R$ 1. R$ 1 é o tamanho da ciranda com o Pai Francisco lá no meio. O Pai Francisco requebrando. Olha o Pai Francisco aí, ó, que a gente escutou lá do Vila Lobos, brincada lá na primeira metade do século XX e brincada também na segunda metade do século XX pelo Ivan Cruz e brincada até hoje pelas crianças, né? Que a gente já Exatamente. está na primeira metade do século XXI. E só de roda dá para falar da história da humanidade, né? Porque uma das primeiras formações sociais é ficar em roda, né? Em volta da fogueira. Aí você vai lá para a história. Então, o quanto se contava histórias e se cantava em roda em torno dessa fogueira. E aí a gente tem a questão das esculturas também em tamanho natural, são tamanho de crianças mesmo, 1,5 m, né? Esculturas em bronze que ficam numa praça aqui em Cabo Frio, um conjunto escultórico, várias esculturas para as crianças observarem, interagirem, né? Ó, por exemplo, essa ciranda, ela tem um espaço aqui de onde está o fotógrafo, a fotógrafa, no caso, foi a Ana Luísa, tirou essas fotos, onde a criança vai dar as mãos ali e participa dessa ciranda, participa dessa roda. Então, é uma escultura interativa, uma escultura onde se pode tocar, né? E isso é interessante também, porque às vezes vai a museus que não tem essa possibilidade, onde as obras não podem ser tocadas, obviamente por questão de preservação e tudo mais. Aí o artista coloca numa praça sem grade, em volta, sem nada, para que possa realmente haver essa interação. Então, são esculturas bem grandes, bem pesadas, mas com essa leveza estética. Olha só, a foto recortou, mas em cima não é nada, é o céu, né? Então a corda vai para o céu. E aí a gente pode falar da preservação da memória, da preservação e da própria preservação dessas obras. O quanto é importante preservarmos as obras, os prédios, os documentos históricos, e o quanto que cada livro, cada poema, cada pensamento, cada rabisco no papel que seja, é importante para a construção da história daquela sociedade. E aí a criança aprende a não rasgar o desenho do amigo, a não interferir na coisa do outro, a respeitar aquilo como obra. Não precisa ser de um artista, cada um é seu artista, cada um é criador do que faz. Então é legal porque começa também a entender que se eu guardar aquela escultura, eu guardo a memória da minha cidade, eu guardo um monte de coisas e por aí vai. E é isso que o artista Ivan Cruz está apresentado para vocês, presente que desde o início. A gente já passou aqui mais ou menos 12 minutos do tempo que a gente tinha previsto terminar esse bloco para vir as perguntas. Já temos perguntas aqui, ó. Ó, temos boa tarde, temos o filho de peixe, peixinho a Márcia está aqui com a gente. Obrigado pela companhia de vocês. E, gente, olha só, quando a gente fala, né, para a gente fazer uma reflexão final, vamos pensar um pouquinho, né, em todos esses aspectos que a gente trabalhou, que a gente hoje revisou. Na verdade, a gente não, essa oficina é uma oficina rápida, não dá para a gente aprofundar tanto no assunto, né, que poderia ser uma disciplina inteira de uma graduação, entendeu? Opa! Porque, na verdade, é muito pano para manga, é muita abordagem. O tema da brincadeira ele pode ser muito bem trabalhado, tanto nos espaços culturais quanto nos espaços educacionais, nas escolas, nos projetos sociais e tudo mais, né? A gente pode fazer essa abordagem dentro dessa linha cultural e, principalmente, né, quando seu objetivo, quando seu trabalho é fazer educação patrimonial, né? Porque nas escolas a gente precisa trabalhar isso e nos espaços culturais um dos focos maiores desses espaços é justamente essa educação voltada para a temática cultural, para a abordagem cultural. É importante a gente entender como que a brincadeira ela pode ser um gancho para puxar outros temas. Porque, por exemplo, se o meu objetivo é trabalhar a história da cidade, a história do bairro, eu posso trabalhar a temática das brincadeiras, né? Isso com diversos públicos, porque dá para trabalhar com idosos. Gente, esse tema, trabalhando com idosos, eu já tive a oportunidade de realizar oficinas para idosos de educação patrimonial sobre infância, sobre brincadeira, É e maravilhoso, assim, muito rico, né? é riquíssimo, e é emocionante, é forte, é intenso, inclusive, porque os idosos se emocionam muito, né? Pensando, lembrando, e quando a gente fala, né?
vamos lembrar daquela palavrinha afeto, né? Quando a gente vai falar de educação patrimonial, a gente precisa trabalhar o afeto. E aí, quando a gente fala da brincadeira, brincadeira traz emoções e sensações tão positivas, tão gostosas, que faz a gente lembrar do cheiro daquele lugar onde a gente brincava, faz a gente lembrar das imagens, do entorno, das casas, como é que elas eram. Então, o que que acontece? Eu posso trabalhar com o meu público, com os meus alunos, não importa a idade que eles tenham, eu posso trabalhar, puxar a partir do tema das brincadeiras infantis, eu posso descobrir como que eram os espaços do brincar naquela cidade ou naquele bairro. Se meu objetivo é falar sobre o bairro, buscar, por exemplo, se eu estou trabalhando com criança, desenvolver um trabalho com as crianças em parceria com as famílias, porque com certeza naquela turminha ali tem pais, tem mães, tem avós, tem tios que cresceram naquele bairro. E aí, olha só que legal, a criança vai se empolgar, porque brincadeira, elas amam, sempre vão amar. Todo mundo gosta. Aí a criança vai chegar pro tio dela, vai chegar para a avó e vai perguntar para aquele vizinho, aquela vizinha, e vai perguntar do que vocês brincavam quando vocês eram crianças. Como que era esse bairro, né? Porque aí a avó começa a contar. Ah, brincava disso, brincava daquilo, cantava, não sei o quê. Mas brincava onde? Brincava na rua? E como que era a rua? Como que era a praça? Tinha praça na época, né? Então a gente começa a conhecer a história daquele bairro ou a história daquela cidade, refletindo justamente sobre os espaços do brincar e sobre os espaços do não brincar, né? E aí, por exemplo, né, o Yuri cresceu aqui em Cabo Frio, e Cabo Frio foi uma cidade que teve muitas transformações nesses últimos 20 anos, principalmente. A cidade cresceu muito e cresceu de uma forma um pouco desordenada, teve uma especulação imobiliária muito forte e tudo mais, que é uma realidade de diversas outras cidades do nosso país. E assim, ele é engraçado, porque como é que ele lembra, né? Ele vê um prédio, aquele prédio super modernoso, e aquele prédio ali era o nosso campinho de futebol. A gente jogava bola lá todo dia. Então, olha só É que verdade. legal, né? Se ele conta isso, mostra isso para uma criança e conta isso, a criança já começa, opa, peraí, então quer dizer que a cidade muda, que a cidade se transforma. Então, e aí começa a despertar aquela curiosidade de como E que era a cidade antigamente, como é a cidade hoje. exatamente. Começa a pensar de como que a cidade, no crescimento dela, ela precisa esse crescimento precisa ser bem pensado, precisa ter suas áreas de lazer, seus espaços de memória e tudo mais. Não, eu tenho uma questão, na verdade, é porque através disso você pode abordar princípios de cidadania, de crítica, né, de senso crítico. Por exemplo, poxa, mas quer dizer que você brincava na rua, mas, poxa, hoje em dia não dá mais para brincar na rua, porque tem muita violência. Então a gente começa a pensar, poxa, então temos que exigir políticas públicas de combate à violência, né, de inclusão social, as praças têm que ser revitalizadas, os espaços públicos têm que ser restaurados, tem que ser inauguradas novas praças. Então é legal porque a criança vai criando também, a criança, o jovem, quem estiver sendo abordado por essas questões, vai pensando, poxa, quer dizer então que eu posso solicitar isso? Sim, eu posso exercer isso através da minha voz, do meu pensamento e do meu voto. Então começa a entender que, inclusive, essa questão, por exemplo, do acesso à segurança pública é um direito constitucional. Então, nossa, mas isso é meu direito? Posso pedir isso? Pode. Então, para eu brincar, eu posso solicitar isso ao prefeito? Pode. Então, vai lá e bate. Então, é legal porque envolve muitas questões de cidadania, de especulação imobiliária, né, do que era e do que não era, de que aqui era um prédio agora não é mais, e de regionalismos também. Uma brincadeira, por exemplo, muito engraçado era, a gente tem dunas em Cabo Frio, né, as praias têm aquelas dunas brancas enormes, e a gente torcia para chover, porque no dia seguinte da chuva a gente andava de bicicleta nas dunas, porque a duna ficava dura, compacta com a chuva. E a gente podia conseguir andar de bicicleta. Então, olha que loucura, a gente andava de bicicleta nas dunas depois do dia de chuva. É uma particularidade, uma coisa específica de um lugar.
E isso me fez virar um defensor das dunas, porque eu criei um afeto com as dunas, eu brinquei nas dunas, eu passeava pelas dunas desde criança. E a praia, a natureza, a rua é um bem comum. Você não precisa ser rico para poder andar na rua, você só precisa andar na rua. Então a rua é de todo mundo, a cidade é de todo mundo, o bairro é de todo mundo. Então todos e todas devem solicitar que esses lugares sejam bons para todos e todas, né? Inclusive, as dunas são tombadas, São, né? São protegidas, são consideradas patrimônio cultural e natural aqui da nossa região. E aí, gente, nossa, a Márcia Righetti até falou aí de transdisciplinaridade, é por completo. Quando a gente vai falar de patrimônio cultural, quando a gente vai falar de cultura popular, poxa, a gente fala de várias áreas de conhecimento ao mesmo tempo. E aí é justamente isso, né? Um dos grandes objetivos da educação voltada para a cultura, para a história cultural dos lugares e das regiões e tudo mais, ela é justamente dentro dessa perspectiva da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, se apropriar daquele território, entender que aquele território é dele, que é importantíssimo ele saber a história daquele lugar, ele saber as memórias, as músicas, os hábitos, as festas, e ele se orgulhar daquilo ali, né? Então, vamos sempre pensar isso, né? Quando a gente vai falar de cultura, a gente consegue falar, assim, de várias áreas de conhecimento ao mesmo tempo, e a gente precisa trabalhar isso dentro de cada um aí, dentro da sua competência, da sua habilidade, nos diferentes espaços de educação e de cultura, né? Na verdade, a gente se empolga, se deixar, a gente vai embora falando disso, a gente vai para o recorte do recorte, que vai para um lado, vai para uma influência, mostra um outro artista. Mas a gente tem tempo e a gente teve essa proposta realizada com muito carinho para vocês, para todo mundo. A gente tem a questão dos certificados também, né, para quem tiver interessado. Como é que é a questão dos certificados, né? Então, gente, depois eu vou para as perguntas. Quem quiser o certificado, né, quem está assistindo aí, eu vou colocar aqui já o link, o link de um formuláriozinho, você vai confirmar a sua presença dessa oficina de hoje, né, quem está assistindo, vai clicar nesse link, vai colocar lá o seu nome completo, o e-mail e a cidade de onde você está falando, para a gente, porque a gente quer muito saber de onde vocês estão, e aí você vai receber por e-mail esse certificado. Esse link, esse formulário, gente, vai estar aberto até amanhã, ele vai ficar aberto por 24 horas, na verdade 24 horas e 30 minutos, vai ficar aberto até às 18 horas de amanhã. E aí, quem precisar então do certificado, acesse o link aí que a gente vai colocar já. Se quiser ir colocando eu enquanto eu vou abordando aqui. Lembrando também, pessoal, que vai ficar gravada na nossa fanpage, tá? Esse bate-papo, essa conversa, a gente chamou de oficina online, porque, na verdade, oficina nesse fato de estar aqui manufaturando, criando, confeccionando junto com vocês, né? Escutando vocês e agradecendo a presença de todo mundo. E a gente vai para as perguntas agora, então isso vai ficar gravado aqui para que vocês compartilhem, possam questionar também futuramente, entrar em contato com a gente. Então a gente está aí para aprender muito. Nós não somos, com certeza, não terminamos nem um pouco a nossa caminhada em busca desse conhecimento em prol da criança, da cultura e da educação para as crianças, né? E das brincadeiras que a gente precisa valorizar tanto. Então, vou para a pergunta aqui, ó. Atenção, a senhora Suziane Vasconcelos, aqui, ó, tem o mesmo sobrenome que o meu, professora, está perguntando o seguinte: como se adequar às questões curriculares no contexto artístico na atual conjuntura pandemia, dessa pandemia, um registro histórico, né? Falamos da pandemia pela primeira vez aqui, a gente estava tão lúdico que a gente quase esqueceu que estava nela, mas está trancado. Como é que pode, Ana? Fala pra gente. A gente tem um grande desafio agora nessa fase, né, gente, que é que a gente está tendo que desenvolver as nossas ações educativas de modo remoto. E realmente é um grande desafio, porque a educação sem a interação presencial, ela é desafiadora, ela é bem difícil. Mas a gente
está se adaptando, né? Professor, arte educador e tal, se vira sempre nos 30, porque é muito é muita paixão, né? Muito gosto, é muito interesse em transformar a vidinha dos nossos alunos e tudo mais. E aí, o que a gente pode trabalhar, né, dentro dessa temática artística? A gente pode trabalhar muito os aspectos de fruição, de aproveitar né, os recursos audiovisuais, as fotos de pinturas, de esculturas, de músicas, de vídeos e tudo mais, de produções artísticas, né? Quando a gente fala de fruição é você assistir, apreciar uma obra de arte sem guia, sem uma coisa, sem um professor lá falando que você precisa observar os aspectos das cores, das formas e tudo mais. Com liberdade, esse com momento prazer. de analisar os aspectos de forma, de cor e tal, isso é depois, é um momento posterior. O primeiro momento é ver aquela obra, ou escutar aquela obra e sentir. Simplesmente sentir. Contemplação. Porque o nosso corpo, nosso cérebro, ele recebe uma obra de arte de modo completamente não racional. E às vezes de uma forma estranha, a gente tem um estranhamento, né? Às vezes a gente se assusta. A gente fica achando assim, mas o que ele quis dizer com isso? E às vezes, sei lá, se for uma pintura abstrata, vê uma coisa, tu pensa ver outra. Se for uma música instrumental, né, não tiver uma letra presente, um vai ter uma sensação de uma coisa, outro de outra. Então é bacana e é essencial que a gente tenha esse momento de contemplação, de fruição, né, livre. Deixa a criança, o adulto, o adolescente respirar esse momento. E eu ampliaria esse leque, Ana, não só para as obras e conteúdos audiovisuais que a gente está tendo acesso maravilhosamente com essa questão da internet, né? Eu sou de uma época que, para eu saber uma coisa, eu tinha que pegar a minha bicicleta e ir na Biblioteca Municipal de Cabo Frio, torcer para ter o tema, copiar à mão, porque eu não podia tirar a cópia do livro e trazer para casa a minha pesquisa. Então, assim, hoje, um clique, a gente tem acesso a museus, a muito conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu ampliaria esse leque para o vocabulário do nosso entorno, né? Provocar as nossas crianças e levar a nossa questão curricular, se a gente está falando de um tema das cores, se a gente está falando de um tema da história do Brasil, a gente levar um tema aos sons, aos cheiros. No caso, a gente está vendo a primavera, as florações, né, da minha janela, o que eu vejo florescer, qual é a diferença das cores do outono para a primavera, das poucas ou talvez nenhuma planta que eu veja na minha janela, ou a única planta que eu vejo da minha janela. Será que tem um passarinho novo cantando? Será que tem alguma coisa acontecendo diferente? Então, exercitar, aguçar os sentidos para o visual, para os cheiros, porque tem o cheiro também, os ventos que estão batendo, todas as relações externas daquela casa, através das janelas, através do telhado, a quantidade de chuva, se está chovendo mais, se está chovendo menos. As mudanças também, né? As mudanças de luz, por exemplo, porque calor, temperatura. Como a gente está numa situação, né, de isolamento social, em que as crianças estão ficando muito em casa, os adolescentes também, é importante a gente trabalhar como que um mesmo lugar, uma mesma imagem, ela pode se transformar dependendo da luz que incide sobre aquele lugar ou sobre aquele objeto, né? E aí dá para trabalhar, por exemplo, a partir da abordagem do movimento artístico do impressionismo, né, em que os artistas, né, o Monet, por exemplo, ele pegou a mesma ponte e ele pintou a mesma ponte em momentos diferentes do dia, em luzes diferentes, e pintou essa mesma ponte em períodos e estações do ano também diferentes. E aí ele mostra como que aquela ponte ela muda dependendo da luz do sol. Que no início da manhã é de um jeito, que no meio da tarde é de outro jeito, que no fim da tarde é de outro jeito, e que de noite é de outro jeito. Que no inverno também tem sua variação em relação ao verão. Então, são aspectos que dá para a gente trabalhar de observação, de sensibilização, né? A Simone colocou aqui uma questão legal da questão do fazer artístico, né? Contemplar, registrar.
é legal porque, na verdade, é isso, né? Às vezes a gente fica muito preso à ideia só do fazer, né? Mas a gente tem que contemplar, fazer, refletir, aquela pirâmide, né, da Ana Mãe Barbosa, grande mentora da arte e educação brasileira, desse trio, na verdade, que é um trio de vida, né? A gente tem que fazer as coisas, refletir sobre o que a gente fez, contemplar aquilo de longe para poder analisar bem. Então, na verdade, isso é um exercício diário, cotidiano, mas que em sala de aula é muito interessante, porque dar à criança, ao jovem, adulto, a oportunidade de contemplar uma obra sem cobrança é uma coisa muito, às vezes, difícil de se fazer, porque a gente tem a questão do tempo, do currículo, mas exercitar isso na cabeça das pessoas e dizer a importância disso, porque a gente acaba trabalhando também um tempo diferente, né? Porque às vezes a gente acha que fazer alguma coisa é agitar, fazer alguma coisa é movimentar, mas a gente tem que entender que o espaço do vazio também é importante, o silêncio é importante, a pausa é importante. Então, trazer isso para o nosso cotidiano de sala de aula e no cotidiano agora também, porque quando a gente esvazia, a gente preenche de outras coisas. Então, as próprias crianças vão refletir mais se elas tiverem mais pausas e se a gente propiciar isso a elas, né? Então, é importante, né? A questão, a Simone colocando aqui o ócio, por exemplo, acha que o ócio criativo é essencial, é maravilhoso, né? Sem ócio, a gente não cria, então a gente precisa parar de correr, parar de querer fazer tarefa, parar de fazer, né? Então, a gente tem essa proposta. Vamos fechar aqui com a pergunta da Viviane, porque a gente já chegou no tempo de 1h30, que era o tempo proposto. Mas tem uma pergunta bem mas interessante. Tem uma pergunta bem interessante, a gente responde ela e caminha para o final. Uma interessante também da Márcia. Tem? Tem, ai, meu Deus, lá para cima. Então, mas vamos ver a da Viviane primeiro. Tá, então vamos lá. Vamos responder essas duas perguntas. As duas perguntas. Vamos ver a da Viviane primeiro. Agora, trabalhar online com educação infantil ficou bem complicado. Vocês têm alguma sugestão para trabalhar arte em casa? Bem, a gente já deu algumas sugestões, né, do que pode ser desenvolvido. Deixa a pergunta. Só que, assim, tem um outro aspecto que eu acho que dá para a gente aprofundar um pouco mais, que é o seguinte: a gente tem que entender que, quando a gente está em sala de aula, nós, educadores, somos os mediadores daquele processo de aprendizado. E quando a gente está na educação remota, né, nós continuamos sendo mediadores, sim, mas aí entram novos mediadores, que são quem? As famílias. Né? Então, um aspecto, quando a gente vai trabalhar principalmente a questão da produção artística, é importante buscar formas de passar a orientação aos familiares, aos pais, aos avós que estão acompanhando aquela criança, de que a partir do momento em que a criança passa, né, ela tem aquela atividade para fazer, aquela proposta de criação artística, que essa criação ela seja uma criação livre, que ela seja uma criação que não vá receber julgamentos de formas e de imagens pré-estabelecidas, né, que a gente cresceu aprendendo, porque na escola, eu aprendi que sempre tinha que desenhar a casinha daquele jeito, sempre tinha que desenhar a árvore daquele jeito, que sempre tinha que ter o sol lá em cima. Então, essas formas pré-estabelecidas, a gente precisa buscar formas de desconstruir, de tentar se desprender. Né? É difícil, mas esse tipo de orientação a gente precisa passar, e principalmente também, quando a Viviane perguntou muito da educação infantil. Na educação infantil, a criança ainda não tem o desenvolvimento psicomotor para desenvolver um desenho exatamente de acordo com o que muitos pais, às vezes, têm de expectativa. Ela ainda está na fase da achura, ela ainda está na fase de experimentar os materiais. Então, a provocar nos alunos e provocar também, né, e mostrar aos pais e aos familiares que essa experimentação e esse não apego a formas
a uma estética predominante, a gente é importante para o processo de criação, né? Viviane, eu acho que o mais legal é isso, é parceria com a família, e mostrar para a família que ela precisa dar essa liberdade para a criança, dar espaço para ela, que a gente praticamente tem que dar aula para a família poder deixar a criança se expressar livremente. A gente precisa mostrar para a família que não tem que criar expectativas quanto ao belo, feio, acabado, inacabado, que mais importante do que o resultado é o processo. E um dos pilares da pedagogia que eu trabalho, que é a pedagogia montessoriana, é a questão do ambiente preparado. Então, se você tem em casa um ambiente, e aí isso é legal chamar as famílias nesse sentido, olha, prepara uma mesinha, prepara um espaço, se possível permanente, onde a criança possa sempre se expressar e coloque os materiais que ela possa utilizar ali com autonomia, que ela vai pegar a tinta, vai riscar o papel, ela pode às vezes dobrar o papel, às vezes ela pode rasgar o papel e talvez seja aquilo. Você vai perguntar ela, você gostaria de ter guardado isso? E aí vai acontecer um diálogo, mas se ela tiver com o espaço dela, com um ambiente tranquilo, preparado para aquilo, ela vai entender, inclusive, que está sendo dada importância para aquilo que ela está fazendo. E a criança, na sua sabedoria, porque as crianças têm muita, vai realmente fazer o seu melhor, aquilo que ela quer colocar para fora. Então, pai, mamãe, eu sempre falo da liberdade, da autonomia, sabe? Não crie expectativa, deixa rolar o processo. Essa obra de arte ali é só mais uma de milhões e milhões de coisas que essas crianças vão fazer. Então, guarde algumas, né? Lógico, fotografe, registre, mas sem expectativas muito grandes, para que ela também não fique nervosa, achando que tudo, né? E a gente precisa dar essa liberdade. E é a criança que decide se está pronto. É a criança que decide se ela vai usar várias cores ou se ela vai usar uma cor só. É a criança que decide. É tentar orientar esses pais dentro dessa história, porque muitas vezes, não, mas não usou muitas cores. Nossa, mas não preencheu assim e não coloriu depois. Gente, é a criança que decide. Deixa fazer. Quer pintar tudo de preto? Respeita a vontade dela, Pinta. respeita o gosto dela, a experimentação dela. E só para finalizar, que teve gente citando a abordagem triangular da Ana May Barbosa, que a gente citou agora, é uma abordagem importante para quem está aí querendo entender um pouco mais em como trabalhar a arte com as crianças, né, que segue essa linha do que a gente falou, né? A gente falou pouco da contextualização da leitura, mas é que a Ana May, ela fala isso, né? Essa abordagem triangular no triângulo. Num ponto tem essa fruição, né? No outro ponto tem a contextualização para você entender o contexto em que aquela obra foi criada, conhecer o artista e tudo mais. E no outro ponto tem a própria criação, né? A criação inspirada naquilo tudo que foi trabalhado. Então, olha só para complementar aqui, para a gente achar outra pergunta, para a gente finalizar realmente, porque a gente precisa, ou não também, a gente pode ficar para sempre. Mas a Viviane fala assim, a questão do professor ficar muito limitada porque os pais não gostam de propostas com tinta, com argila, é uma questão de desconstrução. Uma frase que eu digo muito, vou olhar aqui nos olhos das pessoas, porque eu sou artista plástico, sou pintor e adoro fazer isso aí, é o seguinte, a tinta não suja, tinta pinta. Então, a primeira coisa é, cuidado que essa tinta você vai se sujar. Não, cuidado que essa tinta você vai se pintar. Você vai pintar uma blusa, às vezes que você não quer pintar. Essa tinta pode sair ou não, né, desse tecido. Mas é muito legal pensar nisso, porque você começa a desconstruir. Então, quando eu pinto, eu não me sujo. Quando eu pinto, eu uso tinta, eu me pinto. Mas, realmente, a questão do ambiente preparado, só para fechar mesmo, se a criança está com uma roupa que ela possa pintar livremente, que a argila possa pegar nessa roupa, se ela está com a mesinha dela ali onde a argila possa cair, o chão também está forradinho, o pai e a mãe se libertam dessa preocupação. Lógico que se eu for em cima de um carpete, numa mesa que não pode, num lugar que pode cair alguma coisa, você fica tenso e você passa essa tensão para a criança. Então, o espaço preparado para o ateliê, né, viver o ateliê em casa é importantíssimo. E trabalhar também com a criança o pós-produção artística, que é a organização do espaço, puxar ela para entender que é importante limpar aquele espaço, né? Limpar, caiu uma tinta no chão, passar um paninho, né? Vamos ver a última pergunta. Cadê? Você falou que era de quem?
A Tchau, tcharará, Márcia tchau, Cordeiro tchau. fez uma pergunta Cadê, cara? interessante em relação a essa temática das brincadeiras. Acho que tá mais para cima aí. Mais pra cima. Gente, muito legal a interação de vocês. Muito obrigado mesmo. Vocês estão de parabéns aí, pô. Nesse domingão tá aqui com a gente. A gente estava muito ansioso. Gente, a gente estava muito ansioso. Uma hora antes o computador deu um pau, não queria nem ligar. Tudo que tava nele, eu falei, gente, a gente vai fazer uma live por sinal de fumaça, pelo amor de Deus. Aí, ó, apareceu. Tá em cima. Essa aqui? Essa. Numa sala de aula, temos que saber também como lidar com as diferentes regras relacionadas com a mesma brincadeira, né? Na verdade, não foi uma pergunta, mas essa é uma questão importante para a gente falar quando a gente trabalha a questão das brincadeiras, e principalmente dentro dessa abordagem cultural. Por quê? Porque uma mesma brincadeira pode ter várias regras, entendeu? Então, eu, às Nomes, vezes, regras. aprendi a brincar de um jeito, o Yuri aprendeu a brincar de outro jeito, e isso a gente tem que valorizar, né? A gente tem que valorizar a diferença, diversidade. a diversidade, e a gente tem que valorizar não só essa diversidade dentro de uma mesma sala de aula, mas também a diversidade com outras culturas, outros lugares, outros territórios e tudo mais. E aí a gente tem um projeto cultural muito, muito importante que é desenvolvido aqui no Brasil. O projeto chama Território do Brincar. Ele é bem interessante para a gente trabalhar com os alunos. Demais. Por quê? Porque a temática é uma temática que atrai, e esse projeto Território do Brincar, ele viaja ainda, porque eles produzem ainda conteúdo até hoje, viaja o Brasil inteiro, em diferentes comunidades, registrando as brincadeiras das crianças nesses lugares. Então, a gente vê um vídeo, são vídeos curtinhos, né? A gente vê um videozinho de uma brincadeira que as crianças fazem lá numa comunidade rural, lá no Rio Grande do Sul. Aí a gente vai parar lá no sertão da Bahia e vai conhecer a brincadeira de uma comunidade quilombola lá no sertão da Bahia. A gente vai para uma comunidade indígena lá no Acre. Muito legal. E aí a gente vai conhecer a brincadeira que é feita lá no Acre. E aí a gente também vai para uma escola num grande centro urbano, de uma comunidade carente, de um grande centro urbano no sudeste do país, e a gente conhece também a realidade e uma brincadeira das crianças desses grandes centros urbanos. Então, a gente consegue trabalhar a diversidade cultural, a diversidade social, a diversidade de territórios, tudo isso dentro da temática das brincadeiras. Não, e esses dias eu assisti da Renata mesmo, Renata Meirelles. Estavam perguntando que você é da Renata Meirelles. A Renata Meirelles é a coordenadora desse projeto, né? Esse Território do projeto Brincar.com.br. E esse projeto ele é realizado em parceria com o Instituto Alana, que é uma das instituições mais importantes no país sobre essa temática das brincadeiras e da infância, né? Quem quer estudar, quer conhecer um pouco mais dessa temática, precisa conhecer os projetos todos desse instituto. E o legal é que eles, o produto audiovisual deles, os filmezinhos, são as crianças protagonizando, então as crianças explicando. Então isso cativa muito o público infanto-juvenil, porque quando criança fala para criança, fica de outra forma, né? Fica mais afetivo ainda. Então é legal que o protagonismo das crianças, e esses dias eu encasquetei num vídeo de bola de gude que os moleques jogavam bola de gude completamente diferente do jeito que eu joguei. Eu ficava assim, não é possível, eu vou aprender desse jeito. Comecei a anotar a regra que eles estavam... Só que eu não consegui pegar o jogo como um todo, mas é muito interessante porque mostra brinquedos e brincadeiras, às vezes que são cotidianas, mas de formas muito diferentes, e mostra muito também a relação da brincadeira e do brincar com a natureza. Eles pegando objetos da natureza, galhos, gravetos, folhas, água, córrego, poça, e brincando com esses objetos, coisas que não são brinquedos feitos, são exercícios da imaginação, que é um dos aspectos importantíssimos do brincar, que é o exercício da imaginação e não o consumo dos brinquedos feitos pré-fabricados, né? E aí assim, né? Meu Deus do céu, é muita coisa, gente. Só para encerrar, essa questão, por exemplo, a bola de gude, né?
dá para a gente trabalhar a brincadeira da bola de gude, conhecendo primeiro como que as crianças brincam dessa bola de gude e entendendo também a adaptação ao próprio espaço, né? Eu já tive uma experiência de trabalhar a bola de gude numa escola municipal, que era uma escola com uma estrutura física muito carente, muito limitada. A gente só tinha aquele espaço da sala de aula, não tinha espaço externo disponível para trabalhar as brincadeiras. E as crianças desenvolveram regras e ideias para trabalhar essa bola de gude com aquele espaço da sala de aula, que não é uma terra lisinha nem nada, que tem uma ardósia. O piso era de ardósia, né? É de ardósia nessa escola até hoje. E dentro dessa situação, desse piso de ardósia, que tem os vincos, que tem um relevo específico, a gente conseguiu desenvolver ideias e regras de brincar com a bola de gude, adaptando aquele espaço que está disponível, né? E que muitas vezes, né, isso vai acontecer se uma outra escola tem um espaço, um pátio maior e tudo mais, a brincadeira pode ser feita de outro jeito. Mas aí, o que acontece? A gente trabalhou o conhecimento prévio das crianças em relação àquela brincadeira da bola de gude, a gente adaptou a realidade física daquele espaço e depois a gente conheceu como que outras crianças de outras comunidades brincam a bola de gude, e aí eles começaram a ter ideias de novas formas de brincar de bola de gude naquele espaço também. Então, o conhecer o outro enriquece o repertório e as ideias de brincadeiras e também do fazer artístico. E exercita o né? respeito ao outro, né? Ou seja, minha regra só é diferente da sua, mas as duas estão certas. São duas regras diferentes. Então é legal porque eu aprendo a respeitar ideias diferentes, contextos diferentes, e aprendo essa questão da relação. Que é a prática da alteridade. São termozinhos, gente, que é importante, né? Quando a gente fala de cultura, né, a gente sempre fala muito dessa questão do você ver o outro, você conhecer o outro, alteridade com L. Vou escrever aqui, ó. Prática A alteridade. Da. Gente, fechando com chave de ouro, hein? Pessoal, um encontro maravilhoso. Falar sobre isso, pensar sobre isso é maravilhoso. Deixa eu só falar rapidinho. Prática da alteridade. Esse termo, gente, alteridade, ele é um termo que vem lá da antropologia de novo. Vamos falar da antropologia de novo, que é o estudo das culturas, né? Uma ciência, faz parte das ciências sociais, só que o foco da antropologia é estudar as culturas das comunidades, das cidades, as culturas urbanas, as culturas rurais, as culturas indígenas, as culturas aborígenes, as culturas dos esquimós. Então, e aí esse termo alteridade é justamente o conhecer o outro, se colocar no lugar do outro e aprender, inclusive, a respeitar o outro e entender que cada lugar, cada comunidade tem o seu próprio processo de construção da sua cultura, dos seus hábitos, das religiões, né? Que a gente tem vivido um período tão complicado, às vezes, de intolerância religiosa, né? De desrespeito a religiões diferentes. E aí a gente começa a entender que cada comunidade tem a sua religião, cada comunidade tem o seu jeito de brincar, cada comunidade tem o seu tipo de fazer musical, tem as suas festas. Então, esse termo a gente precisa começar a tentar colocar em prática no nosso dia a dia, no processo de educação. Porque o conhecer o outro faz a gente entender o outro, se colocar no lugar do outro e aprender a respeitar esse outro, né? E até mesmo tirar ideias, tirar inspirações para as nossas produções, para as nossas obras de arte, né? Todas as nossas brincadeiras. Pessoal, é realmente pano para manga. A gente não se preocupa, a gente já passou do tempo e também que ótimo, porque a gente, em sala de aula, a gente tem um problema de realmente ter que finalizar ali na aula, porque tem esse momento, mas aqui a gente está crescendo, debatendo juntos e juntas. Espero realmente que a gente possa ter contribuído em alguma coisa nessa troca,
A gente também colocou os comentários aqui na tela para a gente poder aprender com vocês, tanta coisa que vocês falaram. Pessoas de vários lugares do Brasil colocaram aí. É muito legal saber que a gente pode chegar, né, nesses pontinhos, saber que pessoas que trabalham já nessas questões estão aqui com a gente, traz uma alegria, uma honra muito grande para a gente. Nós somos um casal, né? A gente está vivenciando esse projeto junto, nós criamos esse projeto juntos, temos nossas experiências de vida, somamos essas experiências e compartilhamos com vocês através desse projeto Feito para Brincar, que é uma produção interna nossa, dentro das nossas limitações caseiras e profissionais ao mesmo tempo, né? Mas que a gente coloca no nosso site, o feitopabrincar.com. A gente coloca no nosso Instagram também, que é @feito para brincar. A gente coloca sempre à disposição esse espaço para vocês interagirem com a gente, nos ensinarem, darem toques, né? Colocarem referências para a gente conhecer também, porque claramente a gente está sempre querendo aprender e engatinhando nesse universo do aprender, da troca. Então, eu fico muito feliz de ver o quanto vocês também trouxeram para a gente de coisas. Não, e é legal também porque está tendo gente de vários lugares do país, né? Tem gente do Rio Grande do Sul, gente de Santa Catarina, de Minas Gerais, de São Paulo, da Bahia. Nossa Senhora, que bom, que bom. A gente precisa disseminar em nível nacional e mundial essa temática. A gente precisa valorizar mais esse momento, essa fase de vida que é a infância, muitas vezes é deixada de lado, é desvalorizada, é colocada como se fosse simplesmente uma passagem, que a vida adulta que é mais importante, mas na verdade é muito pelo contrário. Até mesmo para o adulto, para lembrar a frase do João Cruz, né? A criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que, quando criança, não brincou, falta-lhe um pedaço no coração. E assim, a brincadeira ela traz, né? Vamos lembrar que ela traz uma série de habilidades, não só esse aspecto cultural e artístico dá para trabalhar, mas dá para a gente trabalhar todas as áreas do conhecimento envolvidas. Isso aí acho que é tema para outras oficinas, outros encontros e tal. Até Salvador, Marinélia. Ui, ui, ui! Ui, ui, lá de ui, Salvador. Marinélia. Pessoal, valorizem as crianças, valorizem o ser humano como um todo, mas principalmente crianças e adolescentes que têm esse direito, inclusive. A gente não está fazendo um favor. Não vamos ser adultos numa ditadura adulta, impondo para elas conhecimento nem o que fazer. Vamos trabalhar a gestão coletiva, a questão da autonomia, valorizar a criança, o diálogo, o aprendizado, a troca, e também com os nossos idosos, né, com os nossos ancestrais, valorizar o conhecimento que já foi adquirido. E nessa troca maravilhosa entre gerações, eu tenho certeza que o ser humano vai crescer muito, e a gente que trabalha nesse meio educacional e é tão apaixonado por isso, a gente também vai aprender cada vez mais e crescer muito. Acho que esse é o meu recado final. Qual é o seu recado final, Ana? Você falou tudo. Não. Você falou tudo. Olha, tem pessoal, até Valadares aqui, ó. Governador Valadares. Que legal. Gente, olha só, lembrando dos certificados, vou colocar de novo aqui o link para quem perdeu. Se tiver alguma dificuldade, perdeu o link, se enrolou e tal, manda uma mensagem para a gente aí, inbox no Facebook, ou pelo site, ou por e-mail. Tem um telefone também, tem o WhatsApp aí disponível para entrar em contato. Nesse formulário do certificado também tem umas perguntinhas opcionais, que você responde se quiser, né? Porque às vezes a gente faz correndo e tal, não dá tempo. Mas se você quiser apresentar um pouco, falar um pouquinho de como foi a oficina para você, se tiver dúvidas ou sugestões, então tem lá um espaço para você fazer isso, né? Você vai poder falar, e tem uma perguntinha lá também de outros temas em relação à brincadeira, em relação à arte e educação, em relação ao patrimônio cultural, que você às vezes tem interesse em conhecer melhor, que aí a gente pode fazer um novo encontro. Com certeza. Dentro dessas temáticas aí que forem solicitadas e que forem sugeridas. Gente, muito obrigado pelo carinho. Muitas pessoas falando assim, foi legal, que bom que a gente chegou até vocês, assim, sabe?
É muito bacana saber que houve essa troca. Eu acho que essa é a grande brincadeira. É jogar a bola e a bola voltar e a gente continuar brincando e aprendendo com isso a importância e o valor desse lado lúdico da vida. Porque se a gente não brincar. Agora, a gente fica nervoso, a gente perde, às vezes, a paciência com a vida, a gente tem muitos problemas que a gente precisa enfrentar. E a gente está numa fase difícil, Muito né, difícil, gente? né? De muitas incertezas, mas quando a gente. Inclusive, essas memórias boas de criança e levar essas coisas boas para as nossas crianças fortalece esses laços de afeto, de carinho, de cuidado e dá a oportunidade do nosso coração falar mais alto. Então, eu tenho um videozinho aqui do Dia das Crianças que o Feito para Brincar lançou, ele é curtinho, eu queria passar de novo, porque para mim, para a gente do projeto Feito para Brincar, todo dia é o Dia das Crianças. Essa relação comercial, ok, é outra questão, mas todo dia é dia de valorizar a criança, todo dia é dia de colocar a criança como protagonista do seu crescimento, do seu conhecimento, daquilo que ela quer e da sua alegria. Então, eu vou botar um videozinho rapidinho, ó, já está seguindo, Viviane já está seguindo o nosso Instagram no Facebook. Valeu. Gente, tem as redes sociais todas, que aí vocês conseguem saber aí das próximas programações, né? Ó, esse é o site. Nós temos também o @feito para brincar, que é o nosso Instagram. E a página do Facebook, que é essa aí onde você está assistindo esse vídeo. Que também é facebook.com/feito para brincar. Então, vou terminar com um videozinho, a gente volta para dar um tchau, ou a gente dá um tchau e vai pro videozinho e a gente vai embora? Não sei, o que você acha melhor? Eu acho que a gente tem que voltar só um pouquinho, Então porque vai dar uma emoção. Vamos lá. Ai. Cadê aqui? É um vídeo rápido, curtinho, mas que porque é para valorizar as crianças. Eu quero homenageá-las todos os dias. Lembrando, gente, ó, te atrapalhei, né? Tchau, assim, tchau. Não, olha só, esses desenhos, gente, são todos, né? As animações que a gente faz aqui do Feito para Brincar são todos desenhos feitos pelo artista plástico Yuri Vasconcelos, né? As animações, ele desenvolve uma série de obras em animação de desenho digital e tudo mais. Então, ia dar destaque a isso, lógico. Obrigado. É muito bom ter uma esposa tão encantadora e produtora cultural que acaba produzindo as questões todas também técnicas, então a gente faz uma troca muito boa e aprende junto a valorizar o que cada um tem de especial. Então, pessoal, muito, muito obrigado. Realmente foi um encontro maravilhoso e a gente de 1h30 foi para 2 horas, a gente bota o certificado de 2 horas, está tudo ótimo, vai ser todo mundo feliz. E vai ficar gravado aqui, quem quiser compartilhar também, quiser ajudar a gente nessa campanha em prol do brincar, em prol das crianças, né? Da valorização do brincar, da natureza e dessa espontaneidade que a gente acha tão importante, né, de valorização dessa cultura. É isso aí, pessoal. Queria agradecer, né? Todo mundo que estava aí presente, comentou, tem gente do Brasil todo. E é isso aí. Vamos seguir brincando, educando, fazendo arte, fazendo cultura. E até a próxima. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai chegar aí com mais coisas. Vamos dar um tchau? A gente dá tchau e desliga, hein? Até a próxima, pessoal! Tchau, 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 tchau.